porque eu estou na linha, por telefone, com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Sintetizando, a OAB deu uma nota em solidariedade ao desembargador Orlando Perry, a OAB que está acompanhando essas investigações. O que a OAB, presidente Leonardo Campos, tem a manifestar sobre isso? Bom dia. Bom dia, Antero, bom dia, Laís, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. É sempre um prazer participar com vocês aqui nesse programa importante para a sociedade mato-grossense. Antero, independente da retidão de caráter conhecida estadualmente e nacionalmente do desembargador Orlando Perry, isso eu acho que é um fato consolidado pela sua biografia, pela sua trajetória de vida, com relevantes serviços prestados não só à comunidade jurídica, mas a toda a sociedade mato-grossense. Mas mais importante que isso, a Ordem vem de forma muito veemente e incisiva apoiar as investigações que estão sendo conduzidas pelo desembargador Orlando Perry, afirmando e reafirmando a nossa mais absoluta confiança na legalidade dos atos praticados pelo desembargador Orlando Perry, enquanto relator, diga-se, por sorteio dessas notícias crimes ofertadas ou oferecidas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então aqui a gente vem de público afirmar e reafirmar que confia na retidão de caráter do desembargador Orlando Perry, e mais que isso, se trata de uma defesa intransigente em nome da sociedade, da lisura das investigações, e nós até este momento, repito, até este momento, atestamos a legalidade de todos os atos praticados pelo desembargador. Tá, presidente, a Ordem dos Advogados do Brasil fez uma notícia crime ao desembargador Orlando Perry. Como é que está essa notícia crime? No sentido de que a Ordem seja habilitada para acompanhar as investigações. Como é que está isso? Na verdade, são duas notícias crimes, Antero. Nós fizemos 3 requerimentos ao Tribunal de Justiça. Quando eclodiu a reportagem, nós fizemos um requerimento administrativo ao presidente. Na sequência, vieram surgindo fatos e aportando documentos à Ordem. Nós fizemos a primeira notícia crime ao TJ, que é essa que foi distribuída ao desembargador Orlando Perry. Como nessa notícia crime poderia haver investigações acerca de condutas de promotores de justiça em razão da barriga de aluguel de um dos casos que chegou ao conhecimento da Ordem ter sido pedido por promotores do GAECO, o desembargador Orlando Perry desmembrou essa investigação em duas. Uma para apurar essa conduta criminal ou eventualmente a prática de crime por membro do Ministério Público, e a outra para apurar propriamente ditas a questão dos grampos, que é conduzida aí pelo delegado Dr. Flávio Stingueta. Essa denúncia que está conduzida pelo Flávio está em diligência, já chegaram várias informações das operadoras, ao que me consta, segundo informações do gabinete do desembargador Orlando Perry, o delegado está debruçado sobre esses números telefônicos para, primeiro, identificá-los, segundo, identificar o que é escuta telefônica legal e o que é barriga de aluguel, ou seja, fazendo um verdadeiro esquadrinhamento nesses números, que são quase 700 números que foram informados pelas operadoras. Isso aí seria prova técnica, né? Prova técnica que a equipe que está auxiliando o desembargador Orlando Perry está desmembrando ela para saber, dentre esses números, possivelmente existem vários que são relativos às investigações, portanto, escutas telefônicas legais, e outros, barriga de aluguel. Então está aí primeiro para fazer esse esquadrinhamento. E a outra parte da notícia crime foi dado vistas ao Ministério Público para se manifestar acerca dos argumentos da Ordem. O Ministério Público devolveu essa notícia crime, e agora nós vamos ser intimados para manifestar. Provavelmente deveremos fazer o protocolo do Tribunal de Justiça hoje. Eu ainda não me reuni com a Procuradoria, com o advogado que está cuidando disso, para alinhar a manifestação da Ordem. Tá certo, mas a manifestação do Ministério Público já aconteceu. Agora vocês estão respondendo a manifestação do Ministério Público. Eu vou ter acesso a ela e podemos responder ela ainda hoje. Eu vou responder ela ainda hoje. O que é essa notícia exatamente, essa notícia crime? Vocês estão pedindo o quê? Que é presidida, conforme determina a lei, pelo Procurador-Geral de Justiça, ele que conduz as investigações, versam sobre 3 pontos básicos. Primeiro, o barriga de aluguel feito na Operação Ouro de Tolo.
devidamente comprovado. Aí eu não estou dizendo que vai se investigar o barriga de aluguel, não. Lá já está provado que houve o barriga de aluguel. E a Operação Ouro de Tolo qual que é? Só para explicar. Eu acho que é uma que, eu não atuo nessa área, mas provavelmente é uma que investigava a Roseli Barbosa, e depois tiveram vários telefones inseridos como sendo da Roseli e que pertenciam a pessoas que não faziam parte da investigação, que não eram investigadas nesse processo. Poderiam ser em outros, mas não nesse processo. Inclusive foi aquele caso que houve a divulgação do diálogo do desembargador Marco Machado, não sei se vocês se lembram. Lembro. Esse é um. Isso aportou a ordem. Após a ordem fazer a primeira notícia, chegou integralmente o processo para nós. Então isso, como esses telefones foram inseridos por pedido do GAECO, é conduta de promotor de justiça, nós pedimos para investigar. Esse é o primeiro ponto. Tá, vocês pediram para investigar, para quem investigar? Nós fizemos a notícia crime ao desembargador Orlando Perry, ao Tribunal de Justiça. Por sorteio foi distribuído ao desembargador Orlando Perry, que se tornou relator. Ao verificar que ali a ordem noticiava possivelmente a prática de crime por agentes do Ministério Público, por prerrogativa de função, a competência do Procurador-Geral de Justiça para investigar e realizar as diligências que entendem necessárias e devolver ao Tribunal de Justiça. Tá. Então, o primeiro ponto, barriga de aluguel comprovada. Aí nós só precisaríamos investigar para saber a autoria. Quem pediu, por que pediu e por que inseriu telefones que não tinham nada a ver na investigação. Tá, e a ordem quer acompanhar isso, é isso? Já está deferido pelo desembargador Orlando Perry a possibilidade da ordem, enquanto noticiante, acompanhar todos esses fatos. Esse é o primeiro ponto dessa notícia crime. O segundo ponto dessa mesma notícia crime é aquela também possível quebra de sigilo fiscal junto ao sistema da Cefaz de desembargadores, empresários e advogados, que foi objeto de uma representação da AMAN após uma denúncia do advogado Roberto Tardelli. Não sei se você se recorda desse fato também. Sim, e essa quebra do sigilo fiscal envolveria também o Ministério Público? Promotor de Justiça. Envolveria promotor de justiça. Promotor de justiça que possivelmente teria senha, acesso e ali monitorava, ou pelo menos havia indícios, segundo consta nessa denúncia feita pelo Roberto Tardelli ao Conselho Nacional do Ministério Público, envolvimento de promotor. E o terceiro e último ponto dessa denúncia dessa notícia que pode ter indícios de participação de membros do Ministério Público, é com relação ao princípio da obrigatoriedade. O que é o princípio da obrigatoriedade no direito penal? Ao tomar conhecimento da prática de um crime, o promotor ou o membro do Ministério Público, enquanto fiscal da lei, ele é obrigado a tomar as providências. E aí nós retomamos ao caso da JBS, que vinculou na mídia local, em especial, acho que eu posso falar o nome, no jornal A Gazeta, notícias de que o empresário Joesley, ao depor na Procuradoria-Geral da República, no seu termo de colaboração premiada, afirmou que a prática que os crimes praticados por eles em Mato Grosso, no caso dos incentivos, naquele caso dos 370 milhões que ele pagou, eram de conhecimento do Ministério Público, que não instaurou nenhuma ação penal. Então, nós pedimos também a investigação desse caso a partir da delação premiada na JBS. Ave Maria. E aí o Ministério Público tem que se manifestar sobre isso. Aí, como eu disse, o trâmite do processo foi esse. Ao protocolar, o relator, o desembargador Orlando Perry, ao identificar que havia que a investigação se recairia contra integrantes do Ministério Público, conforme determina a lei orgânica do Ministério Público, encaminhou os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que ele conduza essa investigação. Ele, obviamente, recebendo esses autos, fez uma manifestação, devolveu ao Tribunal de Justiça. Nós vamos fazer a nossa manifestação hoje. Eu vou ter ciência do que disse o Ministério Público e provavelmente falaremos com a imprensa ao final do dia. Tá, então eu quero te convidar para segunda-feira você vir aqui para dar uma entrevista ao vivo sobre essa manifestação que vocês vão fazer. Pra gente... Eu estou com um probleminha de qual horário seria melhor, Antero? Qual o melhor horário para você? Daí entre as 7 e as 9 você escolhe o horário.
Ah, perfeito. Então a gente alinha aqui na Tá bom. Agora... porque é muito importante isso. Primeiro, Leonardo, mais uma vez eu quero te parabenizar. Você está defendendo a sociedade, a Ordem dos Advogados do Brasil está cumprindo bem o seu papel. Você faz um mandato espetacular. Você e sua diretoria, né? A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil são uma garantia da sociedade. E eu quero aproveitar, inclusive, a sua fala para pedir desculpas públicas aqui ao ministro Gilmar Mendes. Porque eu havia dito que o ministro Gilmar Mendes estava equivocado quando daquela fala dele dura com relação aos excessos que o Ministério Público estaria praticando, inclusive em Mato Grosso, no episódio Barriga de Aluguel. Eu acho que os seus esclarecimentos hoje deixam tudo às claras. Gilmar Mendes estava certo, eu estava errado, eu peço desculpas públicas ao ministro Gilmar Mendes. E o Ministério Público não está imune à investigação. Não vamos com essa de que é só a Polícia Militar que está envolvida nisso, não. É Polícia Militar e tem que investigar o Ministério Público. Temos que salvar a instituição Ministério Público. E quem que fez barriga de aluguel lá, que pague. Que responda. Que pague. Nós temos que salvar a instituição Polícia Militar. O militar que fez barriga de aluguel, pague. Nós temos que salvar a instituição Polícia Civil. Se teve policial civil que fez, que pague. Nós temos que salvar a instituição Poder Judiciário. Se teve membro do Poder Judiciário que fez, que pague. Do Ministério Público também. Então, muito obrigado pelo esclarecimento. Segunda-feira a gente continua tocando o assunto aqui, tá bom? Perfeito, Antero, obrigado. Eu que agradeço o espaço mais uma vez e divido aí esse reconhecimento, não a mim, mas como você disse, a toda a diretoria, a todo o conselho da OAB Mato Grosso. Nós somos compostos aí de 86 conselheiros e a todos os 29 presidentes das nossas subseções espalhadas aí pelo estado inteiro. Esse é o papel da ordem, advogar por todos e liderar pela sociedade. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Tá ok, um bom dia.